Fala galera, para quem acompanha o canal viu que tem alguns vídeos aí em formato de podcast, foi uma tentativa que eu fiz também. Se você gostou desse formato, você pode fazer uma doação, tá? Através do nosso Pix, que eu vou deixar aqui na tela. E aí, de acordo com a entrada dos Pix, eu vou fazendo mais vídeos, tá? Galera, eu tô devendo vários vídeos aqui para vocês, então eu vou gravar uma sequência de vídeos para poder trazer aqui, pra gente poder debater um pouquinho e conversar. Um dos vídeos que eu tô devendo para vocês, que vai ser o tema desse vídeo aqui, é que como foi o meu segundo ano no curso de medicina. Já terminei agora o 5º período, estou indo para o 6º período. Sobre o 3º e o 4º período, que é o segundo ano, nós vamos debater agora nesse vídeo. 90% das pessoas que olham meus vídeos não são inscritas no canal. Me dá essa força, tá? Deixa seu like aí, compartilha com alguém aí que também está tentando medicina, que também tem interesse pelo curso. E deixa aí a sua inscrição, tá bom? Ativa as notificações, quando tiver vídeo você vai ter acesso, beleza? Então fica por aí e vamos pro vídeo. Então galera, como é que foi o meu segundo ano do curso de medicina? Eu fiz o 3º e o 4º período. No 3º período nós estudamos o eixo de cardiologia, estudamos também uma parte ali de pneumo, estudamos um pouco de pediatria, a parte da questão dos primeiros cuidados com neonatos, né, com recém-nascidos, e também um pouco de saúde da mulher, ginecologia e obstetrícia. Cardiologia, nós tivemos uma surpresa muito grande, tivemos um excelente professor no nosso curso, e isso fez com que a gente se motivasse um pouco mais a estudar, e também isso refletisse, né, no nosso desempenho do curso. Eu gostei muito do 3º módulo, pelo fato dos professores serem muito bons, né, acaba que você fica motivado a estudar. Isso faz com que você aprenda mais, porque a própria neurociência diz que se você estuda o que gosta, você tende a absorver mais o conteúdo. E foi o que aconteceu. Aprendi, gostei demais, repetiria esse módulo pelo aprendizado, né? E a gente teve essa inserção também com a parte da ginecologia e obstetrícia. Nas UBSs nós fizemos a questão do cuidado com a mulher, né? A gente também acompanhou vários exames de colo de útero para você avaliar se a pessoa está ou não com câncer, alguma malignidade. Enfim, foi um eixo muito bom. Vou começar aqui falando das vantagens. As vantagens do módulo. Nós estudamos assuntos que são pertinentes ao dia a dia do médico, que é o assunto de hipertensão, que é muito comum o médico recém-formado ou em hospitais, o paciente tem hipertensão. Então isso faz com que a gente saiba como lidar com essa comorbidade que o paciente pode apresentar. Então foi muito importante a gente aprender como lidar, qual é a fisiopatologia da hipertensão, a fisiopatologia de outras doenças também, né, outras doenças do coração. A gente não ficou restrito à hipertensão, nós demos várias fisiopatologias. Estudamos febre reumática, valvopatias, insuficiência cardíaca. Então, assim, isso fez com que a gente conhecesse todo esse aparato de fisiopatologias que envolve o órgão coração. Já no eixo de obstetrícia, a gente viu a questão do acompanhamento das grávidas, todos os cuidados que elas têm que ter, a questão do pré-natal, né, até quando vai o pré-natal. A gente também aprendeu como cuidar, como ter esses primeiros cuidados dos 3 primeiros meses, né, da gravidez até o final do ciclo da gravidez. E a gente também acompanhou uma parte de cuidados com neonatos, uma parte pouco restrita, né? Mas a gente conseguiu aí pegar a questão do teste de pezinho, alguns cuidados com os bebês, para analisar se há algum problema de malformação, teratogenia, né? Alguns medicamentos que podem causar malformações no feto. Enfim, a gente pegou toda essa gama aí de conhecimento. No módulo de SOI, nós estudamos a parte de fisiopatologia dessas doenças. A grande vantagem é que nós tivemos um excelente professor, que era o coordenador desse módulo, né? E a gente conseguiu aí estudar tudo que estava alinhado com o módulo de habilidades médicas. E assim, a gente conseguiu ter um módulo bem organizado, foi um período onde a gente aprendeu bastante, os professores eram muito bons, então essa foi a grande vantagem do período. Agora nós vamos para a desvantagem do 3º período. A desvantagem do 3º período foi que as aulas eram muito longas. Como o conteúdo era muito grande, às vezes nós passávamos entre 2, 3 horas e meia assistindo a aula do mesmo conteúdo e às vezes do mesmo professor. Então isso fazia com que a gente se cansasse mais. O que era o grande boom desse semestre foi porque o professor era excelente. Então, às vezes, as 3 horas passavam muito rápido.
né? Então, isso aí era contrabalanceado pela qualidade do professor que a gente tinha. Outra desvantagem é que a gente teve aí um desbalanço, né, do aprendizado nas matérias aí de comunidades, que é uma matéria onde a gente tem um convívio na atenção básica, junto com outros colegas também, e junto com os profissionais das UBSs, né, da Unidade Básica de Saúde. Então a gente teve um contrabalanço. Algumas equipes viram alguns procedimentos, outras já não viram certos procedimentos, ficou aí meio contrabalanceado, então essa foi uma desvantagem. No meu caso, eu não consegui ver alguns procedimentos dentro do módulo da faculdade, então eu tive que buscar por mim mesmo, acompanhar algum colega em alguma UBS e aí ter aquele convívio, né, conhecer os procedimentos. Essa foi a maior desvantagem, né? Outra desvantagem foi que o conteúdo era muito denso para pouco tempo, porque a nossa metodologia ativa, ela é em formato espiral, mas a gente conseguiu reunir uma gama de conhecimentos em pouco tempo. Entretanto, a gente conseguiu focar muito pouco, então isso faz com que você absorva algumas coisas, talvez menos importantes, e deixe o mais importante para o final. Então, a partir daí, eu comecei a me atentar para alguns pontos, né, que eu precisava reformular nos meus estudos. Eu não sou o melhor estudante da turma, eu não sou também o pior, eu sou um estudante mediano. Eu consigo ali ser suficiente no meu aprendizado, consigo manter uma média boa, mas a partir daí eu tive um clique, né, de como estudar. Então eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, sobre o que eu descobri sobre a questão do estudo e de que forma eu entendi que eu aprendia mais. Então eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso e aí você vai acompanhar no canal, beleza? Outra desvantagem foi que nós tínhamos uma tarde inteira, né, de aula de habilidades médicas. Isso poderia ser dividido. A grande desvantagem da nossa faculdade é que o nosso módulo de habilidades médicas ele não é dividido, ele é um dia só. Então, às vezes, a gente passa muito tempo dentro da faculdade e a gente tem a prática um pouco mais restrita, com um tempo menor. Então, isso aí não foi contrabalanceado. Mas deu muito certo, né? As provas deram certo também, graças a Deus. Não tirei nota baixa, não fiquei de dependência nenhuma. Não tirei notas vermelhas, consegui ali meus 80%, meu foco é sempre os 80%, 85%. Consegui também manter meus 85% de rendimento. Então, esse terceiro período foi de grande aprendizado. Os alunos sentem saudade desse período, para você ter uma ideia do quão bom foi esse período. A gente sente saudade desse período. Então a gente conseguiu ali gostar do período, aprender, e também um tema que a gente vai levar para a vida toda, nossa vida profissional inteira, vai ser lidar com pacientes com problemas cardíacos, ali com uma hipertensão, que vai ser comum, principalmente nas UBS, na atenção básica é comum você ter paciente fazendo acompanhamento de diabetes, de hipertensão. Nesse período a gente focou na questão da hipertensão. Agora vamos para o quarto período, que foi a finalização do segundo ano. O quarto período já foi um pouco diferente. No quarto período, nós estudamos o eixo gastrointestinal, nós estudamos toda a questão ali do sistema pancreato-duodenal, né? Estômago, intestino, as doenças que envolvem o intestino. Nós estudamos essa parte da parte de urologia, né? A parte do sistema genital masculino, feminino, o sistema que faz a filtração do nosso corpo, né? Então a gente focou nesse eixo. Qual foi a grande vantagem desse eixo? Cara, a grande vantagem é que nesse módulo, desse período, eu gostei demais do tema, principalmente urologia. Eu descobri que eu tenho uma certa facilidade para estudar a parte de uro, gostei demais da parte de nefro também, achei muito legal, pesquisei sobre o mercado e entrou como uma das minhas opções, né, de especialização. E aí eu estou pesquisando mais um pouco. Mas o conteúdo era bom de estudar, não era um conteúdo tão denso, mas era um conteúdo com muitos detalhes. Então você precisava aí focar nos detalhes para poder tirar um bom rendimento do assunto e também poder aprender. O grande problema foi que a gente teve vários desencontros em relação aos assuntos. Então a gente estudava uma coisa em sistemas orgânicos integrados e estudava outra em habilidades médicas, então não tinha conexão. Por exemplo, chegou momentos que a gente estava estudando câncer, por exemplo, câncer coloretal.
Só que no módulo de sistemas orgânicos integrados, a gente ainda não tinha chegado no módulo de câncer coloretal. Então, isso aí pegou um pouco assim a gente de surpresa e também desfavoreceu com que a gente tivesse um bom rendimento. Mas, apesar disso, nós tivemos também bons professores. Outro grande problema que a gente teve também é que a gente começou a ter contato, por exemplo, com efeitos colaterais de medicamentos, uma coisa que não é comum. Apesar da gente ter um módulo de farmacologia, e nós tivemos esse módulo de farmacologia dentro de sistemas orgânicos integrados, mas a gente não estava acostumado. Então, isso aí acabou pegando a gente de surpresa, mas serviu para a gente começar a se adaptar a esse novo tipo de informação que a gente precisa absorver. Então, a grande vantagem desse módulo, para mim, foi essa, né? A gente ter o contato, saber lidar com o paciente, por exemplo, paciente que é diabético e ele tem diabetes, e ele precisa fazer certos acompanhamentos, saber como lidar com essa diabetes, a questão do câncer de próstata, né, que é muito comum, uma prevalência muito alta, a forma como você vai diagnosticar o câncer de próstata, que é muito importante, esse envolvimento na parte do idoso, né, e assim, a gente teve esse contato com a parte também gastrointestinal. Galera, gastrointestinal para mim foi um desafio, porque eu não gostei do assunto particularmente, eu não gostei muito assim, não falando do professor, mas não gostei do assunto. Um conteúdo muito denso, muito teórico, né? Apesar da gente ter vários exames, a gente aprendeu os exames também, a gente teve essa particularidade de começar a entender a parte mais clínica da coisa, né? Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade com essa parte de gastrointestinal. Falando das vantagens, foram essas. Houve essa vantagem de eu gostar da parte de uro, né? Então, meu desempenho melhorou um pouquinho quando começamos a parte de uro. Sistemas orgânicos integrados também foi muito bom. Teve ali uma certa organização, a gente teve um conteúdo bem legal. As provas começaram a aumentar um pouco o nível, né? Então, eu achei o nível da prova um pouco mais alto, mas deu certo também. Consegui manter minha meta ali de 85% das minhas notas. Falando agora sobre o grande problema que surgiu, que foi da migração, certo? Que tipo de migração? No nosso curso, nós temos uma coisa chamada OSCE, que é um exame clínico objetivo e observado. Como é que funciona isso? Você vai entrar e fazer a simulação de um atendimento, de acordo com o que pedir. É uma prova prática, então você é assistido e de acordo com seus erros e acertos, o professor, o avaliador vai estar lá fazendo os apontamentos. Vou voltar aqui um pouquinho. No terceiro período, nós tivemos uma OSCE muito difícil. Mas, em compensação, o nosso conteúdo era muito bom, então a gente chegou preparado para fazer uma OSCE de alto nível. Na parte de cardiologia, eu fui muito bem, né? A parte da cardiologia, medição de pressão, eu tive exame de abdômen, né? Exame físico de abdômen, todas aquelas manobras que a gente tem que aprender. Existe uma forma correta de você medir a pressão, então a gente aprendeu a forma correta, né? E na estação do nosso professor de cardiologia foi muito puxado, porque caiu algumas manobras ali que são manobras novas, uma atualização muito grande da cardiologia, mas a gente também conseguiu ali. Só que até esse período era muito prático. Então quando a gente chegou no quarto período, essa OSCE, ela já não era mais tão prática, ela já era mais clínica. Então houve essa migração, a gente esperava que a gente fizesse ali algumas manobras para identificar, por exemplo, hepatomegalias, enfim, toda essa questão aí de problemas envolvendo gastrointestinal, uro. Mas quando chegou foi uma prova escrita, né? No caso, as minhas estações, como a gente fala, né, que são 4 estações, né? A minha primeira estação foi questão de sífilis, né? Meu caso era um paciente que estava diagnosticado com sífilis, e aí eu precisava dar o diagnóstico, dizer qual era o agente causador, enfim. Outro foi um exame gastrointestinal que eu errei, eu não conhecia aquele exame, então foi um erro meu mesmo. Fases do parto, como o bebê se ajeita ali no parto. Então foi uma estação um pouco assim puxada, eu senti uma certa dificuldade porque a gente estava migrando ali da parte prática para a parte mais clínica, né, do quarto período. Então essa foi uma desvantagem. Meu rendimento nessa OSCE foi ali meus 80%, como sempre, né, eu consigo manter minha média ali dos 80% a 85%. Não lembro certo quanto foi que eu tirei, mas se não me engano eu cheguei aos 86% de rendimento nessa prova. Mas assim, para mim foi um impacto, né, da dificuldade da prova que começou a aumentar. A outra desvantagem foi que
nós tínhamos um professor muito bom que trabalhava na parte de sistemas orgânicos integrados e ele saiu da faculdade. A gente sentiu esse peso agora, né, por 5º período. A gente sentiu que ele realmente faz falta na instituição e também a gente teve aí a questão do período um pouco mais curto, mas deu certo, do 4º período. Galera, eu vou fazer aqui um bônus para esse vídeo, né, que é falando agora do 5º período, que foi um período muito puxado. Eu não vou fazer esse vídeo falando de como ele foi, eu vou esperar terminar o 6º período para fazer esse vídeo do meu 3º ano da Faculdade de Medicina. Mas, galera, foi o 5º período e é o que eles falam mesmo, é o 5º dos infernos, é o pior período da faculdade, com certeza até agora foi o 5º, em todos os sentidos. Muitas desvantagens, muita desorganização, conteúdo muito denso e pesado. A gente viveu uma época de Copa do Mundo, então teve que enxugar o calendário. E galera, a gente estudou a parte mais difícil da medicina, que com certeza é a parte mais densa de conteúdo, assim, ao meu ver, na minha opinião, que é a parte de neuro, psiquiatria, saúde do idoso. Galera, é muito puxado. Então eu vou deixar para fazer esse vídeo depois, quando eu terminar o 6º período, para falar aqui do vídeo do 3º ano. E é isso, se você gostou desse vídeo, cara, deixa o like, se inscreva no canal, me ajuda aí, me dá essa força, recomenda aí, compartilha esse vídeo, tá? Você vai me ajudar demais. Se você quiser ajudar com a continuação aí do nosso podcast, manda um Pix, eu vou deixar aqui embaixo, tá? O Pix, para você mandar, pode ser qualquer valor, tá? O custo do nosso podcast gira em torno de R$250 por gravação. Então é muito pesado, eu ainda não recebo dinheiro do YouTube, meus vídeos ainda não são monetizados, então se você quiser gostar do projeto, você pode nos ajudar. Beleza? Então é isso aí, obrigado, Vinícius Pereira aqui, vamos pro próximo vídeo, vou colocar mais vídeo aqui pra gente poder dar uma atualizada no canal, beleza? É isso aí, valeu!